Iniciando a reunião do dia 19 de maio, hoje, depois de uma sequência que a gente veio sempre com entrevistas, e essas entrevistas aí, os bastidores me gastam muita energia, porque eu vou contar para vocês, quando eu entrevisto uma pessoa, eu sempre quero ajudar a ter o melhor dessa pessoa. Então, eu não vou ficar colocando a pessoa em situações que ela não se dá muito bem. Por isso, eu estudo um pouco o que a pessoa faz, o que eu poderia perguntar, e bem, na verdade, eu mando para a pessoa algumas possíveis perguntas que eu faria, só para a pessoa entrar de boa, né? Entrar tranquila, não entrar com aquele sentimento, nossa, e o que será que vai acontecer? Tipo prova oral, né? E isso aí vai gastando energia, né? Então, quando eu vou combinando com todo mundo e tal. Nós tivemos uma grande sequência de palestras. E a gente tem que pensar assim, o que essa palestra traz para mim? O que eu aprendi com isso? Isso é um exercício que a gente tem que fazer. E esse exercício não é só a resposta que eu vou dar para vocês. É uma coisa que faz parte do meio acadêmico. E qual é? Tire suas próprias conclusões dos fatos que você teve. Então é assim, o que é um artigo científico? Nossa, hein? Dá para dar esse pulo? Dá. O artigo científico traz uma novidade. Beleza. Essa novidade pode ter de duas fontes. Uma novidade que é um compilado de um assunto, que vai para o lado das revisões, meta-análise, que é eu pego aquilo que já foi feito por alguém, mas eu trago de uma maneira nova, um novo olhar. E coloco mesmo nisso a minha opinião. Ou então eu trago de dados que eu obtive por meio de experimento. Esses dados me trazem resultados. O artigo não é dos resultados. É muito pobre um artigo que só mostra os resultados. O artigo tem que mostrar os resultados e agora você falar o que você aprendeu com esses resultados. Então, é um excelente exercício você olhar para a quantidade de palestras que nós tivemos. Ah, não foi muito, não foi, mas vai assistir na sequência e vai fazer uma maratona. Você vai ter 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas de palestra. É bastante, né? É bastante conteúdo. Ah, no meio tinha papo, uma conversa informal. Mas sabe que às vezes é nessas entrelinhas aí, nesses pedaços, que a gente vai tirando algum aprendizado. Eu já aprendi, por exemplo, com o Marcelo Mira, eu aprendi uma vez que eu estava ouvindo uma conversa dele com um outro pesquisador. E o jeito que ele conduziu a conversa, para mim, já foi um aprendizado. Então, a gente tem que pensar assim: uma coisa é você se inspirar numa pessoa, outra é você copiar a pessoa. Copiar a pessoa, vocês sabem que não dá certo, né? Fica explícito que você está copiando e você perde a coisa mais linda que é. Gente, olha só, a coisa mais linda que a gente tem, aquele 0,0001% que o Marcelo Mira falou da genética, é a nossa personalidade, é o nosso jeito. Agora você vai querer imitar o jeito do outro? Não dá, né? Cada um tem o seu, cada um tem o seu jeito de falar, enfim. Mas as atitudes positivas, isso eu acho inspirador. E essas atitudes positivas, eu de fato procuro replicar. Eu não vou imitar as palavras que o Marcelo Mira usa, porque, enfim, cada um a gente vai se formando do nosso jeito. Mas nesse pacotão aí, o que eu quero trazer para vocês de informação? Quero trazer que agora é assim: o que eu aprendi? O que eu aprendi conversando com cada pessoa? Então, durante as conversas, eu colocava uma pitadinha, eu tento me cuidar para que eu não fique falando demais numa entrevista, porque eu convidei alguém para ser entrevistado, não para eu ficar falando no lugar dele. Mas o que sobra de pedacinho em cada um, né? Então, fazendo um resumo do que a gente conversou, eu conversei com o professor Rodrigo Reis, que está lá nos Estados Unidos. Se vocês não viram, está lá no YouTube. E qual era a história? Eu vou falar para vocês um pedaço muito pessoal do porquê que eu chamei ele. Chamei o Rodrigo pelo seguinte: atualmente o mundo é muito mais globalizado, mas na minha infância o mundo não era globalizado.
e muito menos ainda morando numa cidade que nem era Porto Alegre, as condições eram menores e assim por diante. O meio que eu convivia não era um meio de pessoas que viajavam para fora, então os Estados Unidos era um mundo que só se via em filmes e não tinha muita informação. E daí você fica lá com a sua imaginação, ai, como é que não é? Ah, nos Estados Unidos todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, tem generalizações e coisas desse tipo. Mas o que foi então? O Rodrigo, o cara fez pós-doutorado nos Estados Unidos, o cara fez, não, antes do pós-doutorado, fez doutorado de sanduíche, fez pós-doutorado e agora está morando de vez. É uma pessoa que conhece bem o lado da pesquisa. E a minha pergunta sempre era, e daí, Rodrigo, como é que é tá aí, cara? O que é fazer esse tipo de coisa aí nos Estados Unidos, querendo escutar todas as partes legais e bacanas, né? Porque a gente sabe, você vai morar nos Estados Unidos, ok, você vai ser pobre não, mas um classe média, você vai morar numa casa legal, você vai ter um carro muito mais legal do que você teria no Brasil, daí você fica pensando nessa parte do consumo também, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? E foi bem interessante as coisas que ele colocou, tanto de posicionamento, né? Quem que você é lá? Lá você não é um americano, lá você é um estrangeiro, né? Então, esse tipo de coisa que ele colocou me chamou bastante atenção, assim como a parte da pesquisa é um pouquinho diferente, o mestrando trabalha de um jeito diferente do que trabalha aqui no Brasil, o grupo de pesquisa também, o que desfavorece estar unido sempre com a pessoa. Tem um distanciamento maior lá. Bom, aí a gente passou com o Marcelo, não sei se quem foi primeiro, mas sobre produção científica. Então, o Marcelo já veio 2 vezes no grupo. E na produção científica, de novo, aquela coisa que é muito legal. Quando você escreve um trabalho, você é o dono do trabalho, você tem que colocar ali o que você achou daquele estudo. Como é que eu tenho coragem de falar o que eu achei? É complicado, quer ver uma coisa? Imagina a enrascada que qualquer um de nós aqui cairia se fizesse o seguinte. Se chegassem para nós e falassem, eu vou contratar você para você ser vai pagar um bom salário, assim, um bom, vai valer a pena. Você vai ser um crítico gastronômico. Você vai visitar 10 restaurantes dos melhores que tem, vai pedir os pratos, e eu quero uma resenha de cada prato para a gente publicar numa revista. Nossa, que rascada, por quê? Porque eu vou chegar num local, será que eu vou saber dizer o nome daquilo que eu comi? Será que eu vou dizer, é bom, mas será que não tem um outro jeito? Será que eu entendo as propriedades? É mais adstringente? Não sei, é ácido, cítrico, sei lá o quê. Já pensou? Que difícil que é. Você não consegue colocar o que você acha, na verdade, porque você não tem base. Agora, você vai escrever um artigo científico. Aí os resultados. Bom, os nossos resultados mostrou que está tudo bom. Bom, foi bom e foi interessante a resposta do copy. O que é bom? O que é interessante? Então, a gente tem que dominar um conteúdo. Então, se você quer ser espontâneo falando alguma coisa, olha que interessante. Você primeiro tem que ter estudado bastante ela. Daí você começa a se tornar espontâneo. Começa a tornar uma frase fluida. A pessoa vai escutando e vai gostando do uma coisa encaixa na outra. Então está ali um dos aprendizados que o Marcelo nos deixou naquela entrevista. Depois, qual foi a outra entrevista? Não sei se eu estou falando na sequência, mas eu conversei com o Eduardo Borba. O Eduardo Borba, o coronel Eduardo Borba, o cara não perde tempo. Isso é uma coisa muito bacana dele. Eduardo, vamos fazer? Se é vamos, não é assim, vamos, tá, daqui 1 mês, 2 meses. Vamos agora, tá, vamos marcar reunião, vamos começar. Então, ele tem aí uma parte bem bacana, e quando eu falei disso, dessa característica dele, que ele não ficava procurando pelo em casca de ovo, ele ainda falou que a gente tem que ter um limiar, tem que ter um cuidado.
Que cuidado é esse? Olha, você tem que ser ágil, dinâmico, mas você não pode entregar qualquer coisa, porque se você entregar qualquer coisa, ela não vai ser aceita, né? O artigo não vai para frente. Então tem esse lado aí bem bacana, além de todas as histórias que ele contou e curiosidades, porque às vezes o exército ele está muito longe do nosso conhecimento, né? Eu tinha uma impressão que os militares de carreira eram sisudos, eram pessoas muito rudes, que estavam acostumados só a dar regra para os outros e comando, sabe? E não é. Cara super bacana e acessível aí. Aí, depois, falamos de genética com o Marcelo, e o porquê de falar de genética. E, gente, é assim, ó. Quem é que estuda genética aí? Quem é que estudou? Quem é que teve a fundo? A gente não teve a fundo o conhecimento. E nunca é demais a gente ampliar um pouquinho a nossa cultura, né? Daí você escuta genótipo, fenótipo. Já não é mais tão difícil assim. Eu não sei, eu acho que eu escutei umas 6, 7 vezes essa entrevista do Marcelo. Cada vez que eu escuto, começa a fixar um pouquinho mais. Mas são coisas muito novas, né? Mas vale a pena a gente dar uma conferida lá nessa parte de genética. A entrevista mais recente é a entrevista com o Aurélio, e que eu acho ela muito relevante também. Porque talvez um erro que nós poderíamos ter na pesquisa era que só a opinião de um grande pesquisador é a opinião que vale a pena você ouvir. E não é assim. A gente tem que ouvir a todos e estar atento a todas as coisas também. Então, nesse pacote de informações, claro que o que eu combinei com o Aurélio seria tentar entender o que do ensino, o que diferencia quem estudou e de quem não estudou no caso da profissão. E ficou claro que o Aurélio também correu atrás de mais alternativas de estudo para trabalhar na área que ele trabalha. E eu considero ele um case de sucesso, então a gente olha e vê. Uma vez eu conversei com ele, na época que ele estava nas franquias, e dava para perceber o seguinte: se não desse certo, a última coisa que você poderia culpar era o empenho dele, porque o cara dá o sangue. Ele me contava e eu ficava rindo do quanto que ele viajava e de tudo que ele fazia. Ele trabalhava com uma plataforma vibratória e ele me contando, professor, eu tenho aqui na minha bolsa 2 placas-mãe de computador, tenho isso, isso, isso. Ele que dava manutenção, estragava o equipamento, ele que desmontava e montava e fazia de tudo, né? Então você vê que quando a pessoa quer, ela corre atrás. Isso é uma coisa bem interessante. E daí todo esse crescimento dele no YouTube, que não é à toa, porque ele não canta funk, ele não é bonito, de ser artista, porque ele que disse isso para mim. Não sei se ele falou dessa entrevista, mas ele diz isso. Eu não tenho o encanto que algumas pessoas têm para que seja um youtuber. Ele tenha uma ação profissional e os recados que ele deixou nessa entrevista são recados que servem para mim. Eu falei para minha mulher algumas coisas. Você tem que ficar atento. Quando ele disse assim, é uma estratégia chegar no horário. Eu vou dizer assim, eu concordo quase 100% com ele. Porque é uma estratégia. É. Mas chegar no horário faz bem para a gente, né? Faz bem para a gente chegar no horário certo das coisas e tudo. Mas o que ele quis dizer é, você chega sempre no horário, isso você vai começar a ser lembrado por isso. Para vocês terem uma ideia, Eduardo Borba, eu comecei a ter contato mais com ele quando eu convidei ele para ser membro da qualificação do meu doutorado. Se a minha defesa foi às 14 horas, eu devo ter chegado às 13. Comecei a montar o data show, preparando a sala. 1h30 ele já estava lá. 1h30, meia hora antes, para garantir que chegaria no horário, né?
Então, assim, nem céu nem inferno, né? Ah, mas eu tenho que chegar sempre meia hora antes? Não, não tem que. E se um dia eu chegar 1 minuto atrasado, 2? As exceções é o nome, exceção, né? Agora, qual é a média da sua vida? O importante é a média, e na média. Outra coisa que ele falou é a exposição. Eu aqui com o grupo, gente, olha, não precisa se preocupar com isso de ficar abrindo câmera comigo. Eu estou bem acostumado a ficar agora que nem radialista, não dá nada. Mas quando está em reuniões e outras coisas, lembra que ele falou? Está com a câmera aberta, você sabe com quem está falando, aquele ali vai chamar a atenção. Agora, o Caluê, quando tem que abrir a câmera, pelo amor de Deus, né, Caluê? Você tem que abrir um programa, tem que abrir um programa. Hoje eu fiz esse teste, no meu celular. Eu instalei o programa para usar a webcam do celular, aí tive que instalar no computador, aí tive que destravar um negócio do meu celular para eu trabalhar como desenvolvedor, para mandar o vídeo pelo USB. Fiz tudo isso, fiz uma conversa com meu irmão para ver a qualidade do vídeo. Ele falou que a qualidade ficou melhor, mas deu tanto problema e deu uma travada, e daqui a pouco não saía mais o áudio. Bem simples. Deletei tudo e voltei ao normal. Então, assim, Caluê tem problema aí para abrir a câmera, é muito chato mesmo. Mas todos esses recados fica assim, ó. Ixi, iPhone com Windows, o Caluê está colocando aqui no chat. É mesmo, daí dá uma atravessada maior ainda, né? Então faz assim, Caluê, vende seu notebook, compra um MacBook Air e tá resolvido, cara. Se faltar dinheiro, vende o carro que eu acho que paga a prestação. Aí, toda essa volta que eu dei é para dizer para vocês assim, para tudo que vocês fizerem no meio acadêmico, para pensar, o que eu aprendi com isso? Para pensar um pouquinho. Não vive só da informação daquele momento. Naquele momento você faz todas as anotações que você achar pertinente, mas depois fica pensando no assunto. Vai refletindo, refletindo e a gente vai amadurecendo. E qual é a alegria? A alegria de quem está iniciando é quando você vê um assunto e você diz assim, eu já vi esse assunto, não é a primeira vez. Eu já vi. Então, a alegria, assim, eu torço para que todos vocês tenham essa. Vocês estarem lendo a introdução de um artigo e na introdução ele cita um artigo. E você olha o artigo que ele citou e você diz, eu já li, não é eu já tenho. Porque o ter não significa nada. Ah, eu estou com um banco de dados de 800 artigos. Grande coisa. Desses 800, quantos você leu e entendeu, né? Outro detalhe. Quando citarem um artigo e você já leu esse artigo, você tem que ficar muito feliz. Estou indo no caminho. Então, toda essa parte aí de entrevistas que a gente fez, ela não está desconexa, ela não está longe do que é o pensamento científico. Ela está aqui para ser uma provocação. Antes eu achava feio falar provocação, mas eu achava que provocação só servia no lado de provocar o outro, no sentido, sabe aquele... na minha infância a gente dizia assim, está enticando com o outro, ou está cutucando a onça com vara curta, está procurando briga. Então, mas a provocação, ó, você pode provocar não um sentimento negativo, mas provocar um novo pensamento, uma nova maneira de pensar. Então, por isso que eu apresentei todo esse conteúdo aí, para a gente ver o seguinte, o mundo não está fechado no nosso umbiguinho, o mundo não está fechado no grupo de estudo neuromuscular. Existe muito mais coisas no mundo do que o que a gente faz. Então, é importante nós sabermos isso. Mas é importante saber o seguinte, naquilo que você faz, você tem que ter profundidade. Ponto. Então, comentando esse início aqui, foi 20 minutos falando sobre todo esse caminho. O grupo de pesquisa é um local onde nós fazemos diversas atividades. Uma das atividades que são muito legais, mas não estamos tendo agora, são as coletas de dados. Essas são momentos únicos na pesquisa. Você sabe de onde saíram os dados. É uma coisa muito importante. Paulo Cortella, filósofo,
O que ele falou? Vou tentar ser muito breve. Ele faz uma longa história do segredo da vida, que ele vai contar para o filho. Ele fica dizendo para o filho, quando você fizer 18 anos, eu vou contar. Ele enrola, 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 e ele diz, segredo da vida, a vaca não dá leite de caixinha. O leite da vaca não sai na caixinha. Eu tento passar isso para as minhas filhas. Se elas estão bebendo um leite que está numa caixinha, que está na mesa, primeiro tinha que ter existido uma vaca, alguém que tirou o leite da vaca, processou esse leite, botou numa caixinha. Essa caixinha foi para um mercado. Muitos custos e impostos envolvidos nisso. Alguém botou na prateleira do mercado. O pai ou a mãe, ou sei lá quem, teve que trabalhar, receber, ir no mercado, pegar a caixinha, trazer para casa. Nos dias de hoje, pegar um pano com álcool, limpar a caixinha, botar no armário, para a criança, quando está no momento de beber um leitinho, pegar aquela caixinha e servir o leitinho e achar que sai da vaca. É óbvio que sai da vaca, mas e todo o processo? Então, quando você para pensar a vida nessa nuance, pensa o seguinte, o que é uma coleta de onde sai um artigo da nossa área de pesquisa? Sai de coleta de dados. Vai olhar uma coleta de dados para ver. Você olha num artigo que nós estamos agora, com o artigo aceito, você olha uma figura, nossa, que lindo, que legal ali a curvinha do copy e tal. Vai fazer a coleta de dados para você ver. Para cada pessoa que vem, tem que assinar um termo de consentimento, você vai fazer algumas perguntas, você tem que ser gentil. Não é que é ruim, né? Mas só para lembrar, sempre cordial com todas as pessoas, atencioso, depois colocar eletrodos, colocar marcadores, ligar equipamento, tem alguém ajudando você, você tem que pedir para essa pessoa, por favor, liga aqui, faz assim, faz... Até entrar num modus operandi, olha que isso... Mas é muito legal essa parte. Isso é demoradinho, mas a gente vai treinando e vai fazendo, é uma beleza. O grupo de estudo seria muito legal se a gente tivesse isso, só que a gente não está tendo. Então eu comecei a procurar outras alternativas para nós não ficarmos estagnados na pesquisa, e uma dessas foi ter começado toda essa parte aí de entrevistas. Então o grupo tem as coletas de dados, mas tem outra coisa que é bem importante também. O grupo tem com um banco de dados, e desses dados nós vamos produzindo conteúdo. O que é um youtuber que se dá bem, que consegue dar continuidade no canal dele, é que tem produção de conteúdo. Se eu quero ter continuidade na pesquisa, eu tenho que ter produção de conteúdo. Se você quer ganhar uma bolsa, assim, sonha em ter uma bolsa, você tem que ter conteúdo, você tem que, desde dos mais singelos e mais simples, mas você tem que ter conteúdo. Então, quer ver uma coisa? Olha só. Congresso Brasileiro de Biomecânica, até esses dias atrás estava com o primeiro lote, um pouquinho mais baratinho, mas continua sendo baratinho a inscrição, não é uma coisa muito cara. Caro são congressos que a inscrição está, assim, $400. É muito dinheiro. E não é isso o Congresso Brasileiro de Biomecânica, está em reais ainda, né? É bem mais barato. O resumo que vai para o Congresso Brasileiro de Biomecânica, eu não sei, vou chutar, 250 palavras. Não é um texto longo, por sinal, quando você for escrever, você vai sentir falta, você vai achar que precisava ter mais palavras. Aí você vai ter que pensar aquilo que fica, aquilo que é excluído, e aí por diante. Não é nada, é um texto, dá menos de uma folha. Só para você ter uma ideia, se você vai concorrer a uma bolsa no programa de pós-graduação que eu trabalho, na planilha de avaliação tem lá resumos de Congresso Nacional. Ó, resumo são esses pequenos. Resumo de Congresso Nacional, resumo de Congresso Internacional. Todos eles valem pontuação. Se você só tem um Congresso Internacional, você vai deixar de pontuar em Congresso Nacional. Então, só para ter uma ideia.
Quando você é avaliado, você tem que ter um pouquinho de tudo. Claro que daí vem resumo expandido, artigos de congresso e artigos de revista, capítulo de livro, patentes, produção intelectual, né? Patentes, produção de produtos. Ah, professor, mas eu queria fazer um resumo estendido, então. O Congresso Brasileiro de Biomecânica não tem. É resumo. Então, se o que tem é resumo, o que a gente manda? Resumo, entendeu? É bem simples, né? A gente segue a regra. Ah, eu queria fazer um artigo para um congresso. Primeira coisa tem que ter comitê de ética. Tem que estar aprovado isso. Segundo lugar, você vai mandar um artigo para o congresso. Tudo bem. Mas o que impede você de escrever um artigo para a revista? Porque da revista vale mais do que o congresso. Ah, professor, é que eu quero usar menos dados e fazer uma coisa menos completa. Vamos dizer assim, o trabalho tem que ser completo, mas ele pode ter mais ou menos dados. Então você faz uma prévia, faz um teste, manda um artigo para o congresso e depois incorpora mais dados, deixa mais robusto, e daí a sua lacuna do conhecimento vai ser um pouquinho diferente, e você manda um artigo para a revista. Ok. Onde tudo inicia, resumo de congresso. A gente tem que ter o gostinho de saber, o trabalho que eu estou aqui, que o meu nome está aqui, foi aceito e eu vou colocar ele no lápis. Bom, então a gente está vendo que a produção de um conteúdo científico, ela passa também pela coleta de dados, que esse a gente infelizmente não está podendo trabalhar com ele. Mas ele passa por uma pergunta, o que eu quero com os meus resultados? Para dizer o que eu quero com os meus resultados, a resposta que não dá é, eu quero ter um paper publicado. Essa aí todo mundo quer. Então, você tem que treinar um pouquinho mais isso, vai ter que trabalhar com a leitura. Ô, professor, mas eu estou iniciando. Não tem problema. Faz tudo o que você consegue. O que você não consegue, os que já estão mais experientes no grupo vão conseguir. Então, a gente vai trabalhar com 4 resumos para o Congresso Brasileiro de Biomecânica. E se você tem uma ideia aí, puxa, mas eu queria fazer tal coisa diferente, eu aceito as ideias. O detalhe só é, toda a ideia para congresso, para revista, precisa ter comitê de ética. Você tem? Já está aprovado? Ah, não, mas eu poderia fazer, não importa, de escrever um projeto para submeter ao comitê de ética. Ótimo, então vamos fazer. Mas precisa ser submetido ao comitê de ética para ser aceito num congresso. Tá. Então, eu já fiz uma jornada de onde sai um artigo, da importância da gente colocar a nossa opinião também. Agora, está chegando aqui no chat uma informação especial. A Rafaela está dizendo que o resumo para o Congresso Brasileiro de Biomecânica é em parágrafo único, contendo... aumentou de 300 a 500 palavras. 300 a 500 é bem amplo, né? Então tá bom. Eu disse que era 250 e disse que ia faltar palavra, né? Agora já não vai mais faltar. Eu tenho a impressão que no Congresso Brasileiro de Biomecânica não é permitido gráfico ou tabela, ou é só um gráfico ou só uma tabela. Aí quem puder me responder, a Caloê falou, não pode, parece que eu estou perguntando pro árbitro. Pode, Caloê? Pode ter tabela? Só usa imagens na apresentação, não pode. Bom, então é o seguinte, é só escrever o texto. Tá bem tranquilo isso aí. O que eu quero contar para vocês também sobre produção e para o que a gente está fazendo, foram submetidos os trabalhos do PIBIC. Não sabemos o que vai acontecer ainda. Eu fico na torcida que seja aceito, mas não tenho garantia de nada. Bom, outro detalhe. Nós temos 2 pessoas no grupo que fizeram a prova para o processo seletivo de bolsa e taxa do BPGTS. Deixa eu explicar para vocês e orientar todo mundo.
O PPGTS é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Saúde, que é o programa de pós-graduação que eu trabalho, e é por isso que eu tenho esse grupo de pesquisa. Se você concorre a uma taxa, significa que você não precisa pagar a mensalidade do mestrado e nem do doutorado. A mensalidade do mestrado, deixa eu fazer um cálculo aproximado aqui, estava perto de R$ 3.300, vezes 24 meses, que vai dar R$ 79.200. R$ 79 mil. Já pensaram isso? E quanto que custa um doutorado? O doutorado custa R$ 158.400. Então, você tem R$ 150 mil no colchão ali, que está até incomodando, porque já está muito cheio de dinheiro embaixo do colchão, chegou a dar um probleminha na coluna, pega o dinheiro, paga o seu doutorado, paga seu mestrado. Agora, professor, não está fácil. Não está fácil. Conseguir essa grana aí não vai. Então, se você está nessa situação, você tem que se preparar para estar com um bom currículo, para ser competitivo, para receber taxa ou bolsa. O que é a taxa? Taxa de isenção. Você não precisa pagar nada, é de graça. Quem é que paga para você? Se você não paga, alguém paga, alguém tem que pagar a conta. Quem paga é o governo. O governo, aquele que às vezes a gente fala mal, ou muitas vezes, é o governo que paga. Agora pensa só. Vamos supor o seguinte, que o seu tio tem uma condição financeira muito boa, e ele fala, confio em você, confio, eu vou pagar o seu mestrado. Tá, e o tio está pagando o mestrado. Será que você não vai entrar no mestrado? Pô, meu tio está pagando. Eu tenho que dar uma resposta para o meu tio. Tem que, enfim. Entende o que eu estou falando? Dar uma satisfação. Tio, olha só. E você conta para ele. Estou aprendendo isso, obrigado, estou aqui. Você termina o seu mestrado lá na dedicatória, você fala, parte desse canudo aqui eu devo ao meu tio. Pois é. Esse tio aí pode ser o CNPq ou a CAPES, mas é daí que vem as bolsas e as taxas. Eu recebi bolsa no mestrado e no doutorado. Não o tempo todo, parcialmente, mas eu recebi, eu sou muito grato a isso. Se você não receber a taxa, você recebe bolsa. Então, a bolsa é a seguinte, além de você não pagar, você ainda vai receber um dinheiro para estudar. Eu não tenho valor de cabeça, eu chuto que mestrado é R$ 1.200. Se não for, alguém me corrige aí. Eu vou colocar aqui um cálculo bem simples. R$ 1.200 mais 3.300 dá por mês R$ 4.500. Então, agora imagina o seguinte. Você está num emprego que paga para você R$ 4.500. Aí você chega nesse emprego e fala assim, chefe, eu queria fazer mestrado, e ele, não, nem se preocupe. Faça o mestrado, não precisa mais vir aqui no emprego, eu vou continuar te pagando. É isso que é você ter uma taxa e bolsa. É você estar sossegado por 2 anos recebendo esse salário. Ah, não, mas é que eu não recebo tudo isso. Eu só recebo os 1.200. Tá, e os 3.300 que tem que pagar lá da PUC, quem é que está pagando? Então, se você pensar, é muito dinheiro envolvido. Por toda essa circunstância, e se vocês pensarem, a PUC, ela é uma instituição
Eu não me lembro como é que é o nome correto, porque não dá para dizer que ela é particular, porque ela não tem fins lucrativos. Tanto é verdade isso, que quando eu organizei, eu e o pessoal do grupo, um congresso, foi um simpósio, mas tamanho de congresso, a gente teve uma estrutura bem bacana. Na parte financeira, eu me lembro muito bem que tudo tem que ser pago. Você vai usar o salão da PUC, beleza, mas olha só, não vai ter que ter funcionário para limpar lá o auditório, para limpar o banheiro, não vai ter que quem acenda a luz para você, quem apaga a luz, tudo isso tem que pagar. E eu me lembro que dos custos que eu pagava, tinha um percentual que eu nem sei mais, que nem ficava na PUC, já ia direto para instituições de caridade, porque, porque como não tem fins lucrativos, os valores recolhidos pela PUC, parte deles já tem que ter uma aplicação direta social. Então, assim, mesmo que seja isso, e a PUC, de verdade, pode. Tem certas coisas que você pode acreditar. Uma é, a PUC joga com o livro de regras embaixo do braço, com a cartilha, tudo certinho. Mas quem olha de fora fala assim, a instituição particular que é rica e só quer ganhar mais dinheiro. Então imagina como que o CNPq e a CAPES fiscalizam os bolsistas e os taxistas da PUC, né? E tão certo, porque seria muito feio não administrar isso de maneira correta. Por isso, quando você recebe um recurso do governo, em qualquer pós-graduação, mas nos nossos da PUC muito mais ainda, as regras são cumpridas. Você não pode reprovar. Você está ganhando baita de um dinheiro, vai reprovar na disciplina por quê? Qual é a resposta? Porque não estava afim de estudar? Porque não teve tempo? Como não teve tempo? Você ganha para ter tempo para isso? Reprovou em disciplina, você é excluído do programa, convidado a se retirar. O que acontece se você é excluído do programa? Todo o dinheiro que você recebeu até aquele dia, faça o CNPq e a CAPES vai mandar um boleto para você daquele valor e ela vai falar, me devolve. E me devolve. Daí, se você não quiser pagar, é com o governo que você vai se virar. Então, essas condições, elas são bem rígidas mesmo. Mas, assim, não se assuste. Todo mundo que tem o senso de responsabilidade não vai reprovar. Porque aqui não é, no programa, não é uma coisa, meu Deus do céu, é impossível passar. Não é. Então, tem aquele professor que com aquele lá, 80% da turma reprova. Não é assim. Então, não precisem se assustar, mas eu só estou mostrando o quanto também é pedido da nossa parte, porque a gente fica muito feliz de ganhar a bolsa ou a taxa, mas da nossa parte também a gente tem que dar aí uma resposta. Vou falar muito brevemente as respostas que eu dei, mas eu já ganhei uma vez incentivo financeiro de familiares para eu estudar para o vestibular. E eu sempre fui grato a essas pessoas. E no dia que eu defendi o doutorado, eu liguei para essas pessoas para falar assim: obrigado por ter me dado dinheiro para eu entrar na graduação, que foi ali que eu descobri de verdade que eu gostava de estudar, e agora eu cheguei até o doutorado, mas eu só cheguei aqui porque eu recebi incentivo de vocês. Que foi bem bacana ter dito isso, e eles gostaram muito de ouvir também. Eu escutei de uma outra pessoa, não fui eu que inventei essa história agora, mas eu achei tão bacana e eu cumpro essa na risca. Eu escutei um professor dizendo o seguinte: ele dizendo, né? Sempre estudou em federal, sempre recebeu bolsas e tudo. Ele falou: já está pago o meu ensino, o que eu aprendi, eu já recebi do governo. Qualquer coisa que eu for ensinar, eu não cobro mais. O que é esse tipo de qualquer coisa que eu for ensinar? Deixa eu explicar agora para vocês. E eu segui essa risca. Ligaram para mim uma pessoa com uma voz bem jovem, bem jovial, da, da Estadual de Ponta Grossa, me convidando para dar uma palestra. E eu conversei com a pessoa e eu vi que o tom da voz deu uma mudada, porque ela falou assim: mas tem um detalhe,
nós não temos prolabore para esse congresso. Prolabore se fosse músico, seria o cachê, né? Não vai, se fosse artista, seria cachê. Não vai pagar. E eu de imediato falei para essa pessoa, olha, mesmo se fosse pagar, eu abro mão, tudo que eu tenho eu já recebi, eu estudei de graça a minha vida inteira. Aí, enfim, depois eu fiquei sabendo, eu estava falando com o pró-reitor deles. Então, assim, fiquei feliz, fiquei bem na foto. Mas a gente não faz para ficar bem na foto, a gente faz para a gente dar o retorno. Então, recentemente, eu fui avaliador de um artigo científico que eu neguei o artigo, porque as pessoas que escreveram, infelizmente, se perderam. Falaram que iam trabalhar uma coisa e terminaram um trabalho com outra. Então, não tinha a menor condição. Já está começando a existir isso, que é a identificação do avaliador. E a possibilidade dos autores do artigo falarem com o avaliador. Isso é uma coisa muito bacana, porque daí está acabando aquela história, aquele avaliador não vai com a minha cara, por isso, por aquilo outro. Não é. Todo mundo será identificado. E eu entrei em contato com a editora da revista e falei assim, olha, aquele grupo, eu gostaria de conversar com eles, dar uma dica, alguma coisa. E pensa, por que eu quis me expor a falar com um grupo que é desfavorecido, é do norte do Brasil? Não vem, não queira comparar, vai olhar dos índices de pesquisa, onde é que está a pesquisa no Brasil. O norte e o nordeste está lá embaixo. São Paulo, né, é muita coisa. E, pelo que eu sei, programas de pós-graduação na USP tem mais de 200 programas de pós-graduação. Será que eu estou errado? Mas eu acho que é por aí o caminho. É muito que tem em São Paulo, e daí, claro, que tem os respingos aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, me coloquei à disposição, então, para ajudar esse pessoal lá do Norte. Por qual motivo, ainda com esse sentimento eu recebi do governo, eu também quero transmitir isso. Tá, toda essa história para contar para vocês, que quem fez a prova agora, nessa segunda-feira, aqui do grupo, está tentando ganhar uma taxa ou uma bolsa. Como nunca se sabe quando vai entrar uma taxa ou uma bolsa, porque às vezes isso é flutuante, no dia que você defendeu, no dia que você for defender, nesse dia você perde a bolsa. E essa bolsa, ela continua existindo desde que ela seja encaminhada para uma outra pessoa. Se você não encaminhar para uma outra pessoa, ela caduca, ela morre. O maior erro de um pós-graduação é perder uma bolsa. É assim, é tiro no pé, mas é muito feio. Então, o que o nosso coordenador, muito bem, ele pensou? Ele vai fazer sempre prova, 3 vezes por ano tem a prova, e tem uma lista, e você sabe em que fase você está na lista. Quando aparecer uma bolsa, uma taxa, vamos supor, um mestrando defende, sobrou aquela bolsa, ou a taxa, ou o doutorando, quem está na fila pega. Então, você faz a prova para poder estar na fila para receber. Então, é nesse caso que está a Karen e o Pedro. Não sei se o Pedro está conosco aqui, mas de qualquer forma eu sei que o Pedro fez a prova. Eu não sei se a Karen conseguiu fazer, eu me perdi um pouquinho nas informações. Ah, você fez sim, tá bom. O que é uma prova? Olha só, tem pós-graduação que faz uma prova, que é a prova de conhecimentos gerais. Por exemplo, é uma pós-graduação em biologia. Nossa, faz uma prova de biologia bem específica e mede lá a capacidade das pessoas. Só que o nosso pós-graduação, ele é multiprofissional. Não dá para fazer uma prova perguntando conteúdo. Porque se fizer uma prova perguntando conteúdo, você vai ter que saber de radiologia, de músculo, de acidente vascular encefálico, vai ter que saber de nomenclaturas técnicas da enfermagem, diagnósticos da enfermagem.
vai ter que saber uma parte de inteligência artificial, não dá, né? Já entenderam. Então, a prova, ela é um texto e você faz uma resenha sobre esse texto. Bom, daí esse texto é avaliado, tipo, avaliadores de revista científica, que dão notas e é um parecer cego. Então, eu tenho certeza que eu não sei quem que escreveu. Eu já recebi os textos, eu já fiz as minhas avaliações de 3 pessoas que eu não sei quem são. Então, a nota nunca é de um único professor, são pelo menos 2 professores, e se for assim, um professor deu 7, 8 e o outro professor deu 4, né, eu não me lembro qual é o número, mas quando é discrepante, tem uma variação, aí manda para um terceiro, porque daí quer dizer que um estava muito malvado e o outro muito bonzinho, ou vice-versa. Bom, então a gente passou todo esse processo aí, eu descrevi parte das coisas que a gente trabalha de pesquisa. Tem mais uma, que também é bem importante, que é o cuidado com o trabalho que foi enviado. Então, se você quer um artigo científico publicado, esse artigo científico tem que ser submetido. Por exemplo, se vocês quiserem saber se o vizinho de vocês gostou do bolo que vocês fizeram, vocês pegam uma fatia desse bolo, escolhe, põe num potinho, num prato, num guardanapo, vai lá no vizinho, entrega para ele, e ele, obrigado, recebeu. Se você quer submeter um artigo numa revista, você tem que entregar esse artigo para a revista. A revista, ela não pega o artigo na mão, é tudo online. A revista fala, quer submeter aqui? Beleza. Põe aqui o PDF dele. Aí você põe, obrigado pela submissão, tchau. Nem a pau, gente. A submissão, ela é muito mais do que isso, é muito mais. A revista pergunta trocentas mil coisas. Você tem que ter a paciência. Nome do primeiro autor. Dela. Deixa eu ver se eu já tenho nas bases de dados. Não, não tem. Deseja cadastrar novo autor? Sim. Nome, e-mail, onde que ele trabalha? E vai. Aí você preenche isso. Enfim, eu não vou ficar entediando vocês com isso, porque isso é uma alegria. Por que é uma alegria? Pô, você fez um artigo, você fez todo o processo, agora é só submeter. É a primeira vez que você está submetendo? Sim, você vai demorar no mínimo 8 horas. É a segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª. Opa, melhorou. 4 horas você já submete. Não, mas eu estou muito craque em submissão. Tem tudo na mão? Tem, mas tudo mesmo? Sim. Você em 1 hora você submete. Aí já está tudo tranquilo, já está bem acostumado. Senão, demora bem mais. Por quê? Porque você vai fazer tripla conferência, né? E depois que mandou errado, é mais difícil pedir para trocar. A gente submeteu um artigo. Eu estava conversando, o Iago não pode acompanhar as reuniões aqui. O Iago está aí, eu que estou perdido. Mas eu estava comentando com ele que nós tivemos um errinho. E eu vou assumir assim, não tem como culpar uma pessoa em específico, tem como culpar a todos? Tem, mas o detalhe é, precisa culpar ou precisa resolver a situação? Para mim, precisa resolver a situação. Ficar perdendo tempo de quem é a culpa, acho que não vale a pena. Tá, professor, mas o que foi? É bem simples. A gente mandou o artigo, tinha um combinado de quem eram os autores, só que a gente esqueceu de um. Só isso. E daí a Rafaela não estava na lista do artigo que falaram, parabéns, seu artigo foi aceito. Aí eu olho o artigo aceito, todo mundo, parabéns, que legal, que legal. Daí a Rafaela dá uma olhada, só que o meu nome não está ali. Pô, olha que coisa, né, gente? Eu fiquei bem chateado, puxa, que pena. Mas também tem jeito? Tem jeito de resolver? Tem. É só escrever um e-mail para eles, correr um pouquinho aqui, um pouquinho lá e deu. Mas onde que fica a aprendizagem disso? E é por esse caminho que eu estou contando para vocês. Olha só. Deu errado? Deu. Deu errado porque teve um errinho? Não, claro que não. Um errinho não dá um grande problema. Na verdade, isso não é um grande problema, né? É um probleminha. Várias pessoas erraram. Várias. Eu errei. Por quê? Porque eu olhei
Eu olhei, eu vi o nome das pessoas, eu só não parei para fazer uma conferência do tipo assim, quantos autores tem? Ah, tem 5. Pô, mas nesse não tinha Rafaela? É mesmo. Não, não me liguei, porque já estava escrito prontinho ali, você foi passando. Qual é o erro do observador? É não prestar atenção em tudo, né? Aí você não viu aquele detalhe. Esse que é o erro do observador. Por isso que no curso de leitura que eu fiz, eles diziam, se está escrito é para ser lido. Só que às vezes você passa meio batido nas coisas. O grande erro teria sido esse artigo ser publicado com o nome da Rafaela esquecido. Esse seria o grande erro. Mas não foi, por quê? Porque mesmo que tivemos uma sucessão de errinhos, alguém percebeu que não estava certo e esse alguém chamou a atenção e a gente correu atrás. Mas foi um excelente aprendizado esse momento para a gente ver que a gente pode errar nos mínimos detalhes. Então, quando nós fazemos uma dupla verificação, em artigo científico a gente faz a tripla. Olha de novo. E olha com paciência, porque se olhar correndo, continua do mesmo jeito. Nessa submissão, agora nós já, só para vocês terem uma ideia, o caminho. O artigo foi submetido, veio com perguntas, a gente respondeu as perguntas bem no capricho. Os revisores olharam e falaram, beleza, me sinto já, como é que eu vou dizer a palavra? Satisfeito com a resposta, pode publicar o artigo. Aí quando diz pode publicar, vai para uma empresa que faz a diagramação. Quando a gente olha um artigo lá no PDF, ou às vezes quando ele é impresso, ele está bem bonitinho, todo organizado, em colunas, 2 colunas, às vezes 3, dependendo do paper. Enfim, eles leram o artigo nos mínimos detalhes e mandaram para nós algumas perguntinhas. Uma delas, que eu achei bem interessante, foi que a gente estava falando sobre um programa de treinamento. Tá, olha só, programa de treinamento. A pergunta é, e um programa de computador? Programa de computador é uma palavra, programa de treinamento é uma palavra um pouquinho diferente. Então, quando a gente fala program, pode ser um programa de computador, mas o program, no sentido que estava no texto, eles sugeriram que fosse programe, com ME no final. Então, a revista faz algumas sugestões e para todas essas eles deixam uma perguntinha. Nós entramos no site, nós fazemos, aparecem essas perguntas para nós e a gente vai pontuando uma por uma, dizendo se quer assim ou se não quer. E aí, o Caluê e a Rafaela se viraram muito com as citações. A gente cita um artigo, eles querem deixar tudo bem direitinho lá na revista, eles têm um banco de dados próprio, aí nós citamos artigos que não estavam no banco de dados deles, daí eles foram atrás para colocar as referências bem direitinho lá. Pronto, então, esse foi o artigo que deu certo, que foi com sucesso. A gente já entrou em contato com a revista novamente para que seja inserido o nome da Rafaela. E agora nós estamos com 2 artigos que está para ser corrigido. O artigo sobre os jogadores de tênis, que quem desenvolveu o trabalho, tocou o mestrado, foi a Natana. E um artigo que é da Fernanda, minha co-orientanda, que é um artigo que nos deu tanta dor de cabeça, um artigo. Quando ele sair publicado, eu vou ter muito orgulho desse artigo, eu já tenho, mas vou ter porque ele vai ser publicado, que é uma maneira nova de você olhar para os dados, porque isso tem a ver com o processamento dos dados de uma linha da inteligência artificial. Ainda não é uma IA, né, uma inteligência artificial aplicada nos dados, mas é uma nova maneira de mostrar os resultados. Essa nova maneira, só olhando o desenho. Se não fizer o desenho, se não tiver os gráficos, eu nem vou tentar explicar para vocês, porque só vai ficar mais difícil. Ah, mas assim, não tem graça. Então, eu vou falar um detalhe para vocês.
Numa perturbação do equilíbrio, por que eu não caio? Porque eu contraio a musculatura. Beleza? Agora, como é que é a minha característica? Primeiro eu contraio o sóleo, depois o gastrocnêmio, depois o reto femoral, depois... Eu tenho uma sequência. Agora, será que a minha sequência é igual à sequência do Caloé? Nesse tipo de pergunta, quando a gente põe na estatística, a gente joga como se fosse todo mundo no mesmo saco. Por quê? Eu faço a média do meu gastrocnêmico do Caloé, o meu sólido com o sólido do Caloé. Só que, de repente, o controle motor nosso é diferenciado. Então, com esse artigo da Fernanda, nós não ficamos mostrando somente uma média, nós ficamos mostrando a diferença de recrutamento da musculatura. Quem é que recrutou primeiro o gastrocnêmio? Quem é que recrutou primeiro o tibial anterior? Daqui a pouco eu descubro que quem recruta por primeiro o sóleo acaba tendo que recrutar mais tarde o tibial anterior. Mas, enfim, uma miscelânea de dados aí que eu não vou ficar agora falando sobre todos. É esse próximo artigo que a gente tem que fazer as correções. As correções, elas precisam de muita concentração. Porque não vem perguntas fáceis, mas vem perguntas que às vezes não têm resposta. E você tem que entender de que maneira que você vai responder para o revisor. Às vezes o revisor pergunta aquilo que ele sabe que não vai ter como responder, mas ele pergunta mesmo assim. E a gente tem que entender o meio. Quer ver um? Olha só. Nós tivemos uma coleta de dados que foi interrompida pelo Covid. A gente fez o trabalho com os dados que nós tínhamos. Um dos revisores falou assim: qual é o cálculo amostral de vocês? Você não sabe o que é cálculo amostral? Eu explico. É assim, ó, estatisticamente, eu faço um teste com menos pessoas e eu acho, todo pesquisador que faz um cálculo estatístico acha isso. Eu acho que se eu fizesse com uma parcela maior de pessoas, daria o mesmo resultado do que com essa parcela que eu trabalho. Beleza, todo mundo faz isso. Se deu certo para 15 pessoas, daria certo para 1 milhão de pessoas. Tá. Mas daria mesmo? Você quer representar quem? Eu quero representar todos os cidadãos do mundo? Não, eu quero representar aquelas pessoas que têm entre 19 e 22 anos, que não realizam atividade física, mas que... Aí você começa a fazer restrição. Tá, eu já restringi a minha amostra, a minha população. A minha amostra representa a minha população? Então, para dizer isso, eu faço um cálculo da amostra, que se chama cálculo amostral. Bom, o trabalho que a gente submeteu da Natana, a gente não rodou um teste amostral, ainda mais porque a gente nem coletou com todas as pessoas que a gente queria. Só que daí é o seguinte, eu fui olhar vários trabalhos da área e nenhum falava do cálculo amostral. Eles não escreviam: os dados desse estudo foram obtidos por meio do cálculo amostral, o número de participantes. Não. Então, tem revisor que nunca vai perguntar isso. Eu sou um que nunca vou perguntar isso se for dentro dessa área da biomecânica. Se for, sei lá, para falar padronização dos valores de centro de massa para estudantes. Bom, daí para estudantes. Padronização. Eu quero dizer que quem tem o centro de massa de tanto a tanto, tá bom. Quem tem de tanto a tanto, não tá bom. Daí esse tipo de artigo você vai ter que ter um cuidado muito grande da seleção da amostra. Só que do nosso, não. E agora essa é uma das perguntas que a gente tem que responder. A resposta já está dada. Eu não fiz cálculo amostral. Mas o que você vai dizer para o revisor? Você vai dizer isso? Eu não testei, não fiz cálculo, ou você vai fazer o cálculo agora para ver se bateu ou não. Tudo isso é uma decisão que a gente vai ter que tomar, que eu não tenho a resposta agora. Mas esse é o tipo de pergunta que vem. Então, algumas são perguntas que a gente tem que pensar muito. Eu olhei por baixo uns 15 artigos
por baixo não, 15 artigos bem específicos da área, tentando entender que eles não mostravam o cálculo amostral e se eles explicavam alguma coisa disso, nenhum explica. Então agora eu tenho que ver como que eu vou fazer para me virar nesse sentido. Nessas minhas buscas de artigo, eu achei um que me chamou a atenção. Eles testaram o equilíbrio dos jogadores da seleção de vôlei da Polônia. Um artigo bem recente. É engraçado, você vai olhar característica da amostra. Altura 1,97 com desvio padrão de 7 centímetros. Então, você vê, e daí os outros eram acadêmicos de educação física, média de 1,80. Os poloneses, né? Só que o teste que eles fizeram, eu achei que foi um teste muito fácil. Aí eles não tinham boas respostas lá. Na verdade, os dados dos poloneses não saiu legal. A velocidade de reação dos jogadores de vôlei, na verdade, a velocidade do centro de pressão dos jogadores de vôlei era mais alta do que de quem não era tão treinado assim. Só que, para mim, os dados não estavam. Foi muito fácil o teste. Eles ficaram parados numa plataforma de força. Se tivesse dado um desafio, alguma coisa, nós poderíamos ver. Foi o que eu aprendi, a gente já está chegando bem pertinho do final do discurso de hoje. Uma coisa que a gente aprendeu com os dados do mestrado do Caluê. Nós fomos olhar o equilíbrio de corredores de aventura com quem não é corredor de aventura. Corredor de aventura, imagina uma pessoa muito mais treinada em desníveis, escorregar e tudo, e o professor Luiz Teixeira depois sugeriu para nós, faça um único pacote amostral e o seu grupo controle não é mais controle. Todos são considerados iguais e trabalhe com um N maior. E por que ele disse todos trabalham iguais? Ou todos são iguais? Porque o nível que a gente colocou de desafio era tão fácil que mesmo quem não era treinado ia bem. Então não deu para mostrar o quanto uma pessoa bem treinada é. Entendeu que está muito longe do limite? Ah, não entendi bem. Entendi mais ou menos. Entendeu mais ou menos? Então vamos dizer assim, ó. Pega, ó, eu desconheço tudo disso, eu só sei os nomes. Pega uma moto de motocross. Uma moto preparada para motocross. Aquelas motos que não tem placa, que nem andam na rua, é só para motocross. O que ela vai ter? Motor diferente, as relações de marcha, o amortecedor, as molas, sem dúvida, bem diferentes. Agora, você pega uma Honda Bis, a Honda do Aurélio, que ele falou que ele tinha uma Honda Bis. Aí você vai fazer um teste com essas duas motos. Beleza, o que vai ser o teste? Ah, o teste vai ser assim, ó, a gente vai sair do centro cívico e vai pilotando até a PUC, respeitando todas as leis de trânsito. Dá na mesma. A motocross e a Honda Bis vão dar na mesma, não vai ter diferença. Você não pode correr, o terreno não é acidentado, não vai ter nenhum salto de moto, não vai ter grandes acelerações e desacelerações. As duas motos são iguais. Aí você faz o artigo dizendo assim, ei, pessoal, não compre mais motocross, compre uma Honda Bis que é muito mais barata e dá na mesma. Dá na mesma onde? Num sistema fácil. Agora vai lá na pista de motocross e põe a Honda Bis e a moto de motocross. Vamos ver. Aí tem lá uma rampa e vai. Será que a Honda Bis vai ter força para saltar na rampa? E depois que saltar, o que acontece com a moto? Entendeu? Então, como foi um grande aprendizado para nós. A gente tinha que dar uma perturbação do equilíbrio daquelas muito difíceis, para que o treinado, o corredor de aventura, tivesse um desempenho que tirasse ele do equilíbrio. Porque se tirar ele do equilíbrio, o que é bem menos treinado na nossa hipótese, aí sim, aquele lá já vai estar deitado no chão.
Por isso, quando você quer investigar um grupo, você tem que tirar o melhor daquele grupo. Não dá para tentar tirar só um pouquinho, tem que ir no que o grupo tem de bom, porque daí você mostra a diferença em relação aos outros. Não entendeu ainda? Todo mundo já entendeu, eu nem vou ficar mais dando outros exemplos. Se não entendeu, depois me pergunta e eu explico um pouquinho melhor isso. Bom, bastante coisa que eu falei hoje, né? Mas a volta que eu dei era para mostrar que um grupo de pesquisa, ele faz uma série de atividades, são atividades diferentes, mas todas estão conectadas por uma linha, por um fio. E essa linha, esse fio é refletir sobre o que você fez, sobre o que você ouviu, sobre o que você escreveu, sobre o que você irá fazer. Então, a reflexão, ela é muito importante. Eu fico por aqui. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, o momento de vocês falarem é agora, gente. Eu vou ficar em silêncio aqui em alguns segundinhos, aguardando alguma coisa. Sou obrigado a falar, professor? Não, não é obrigado. Presencialmente é outro jeito, né? É outra forma. Só que assim, do jeito online, a gente fica um pouquinho mais de monólogo do professor. Se fosse presencial, eu ia fazer um combinado, ia dizer, Iago, vem na reunião, mostra para o pessoal como que você fez a submissão, é outro departamento. Gente, então deu certinho aqui os horários. Deixa eu só ver o que tem no chat aqui. Ana Caroline e eu reclamando do valor da graduação. E Ana Caroline, já viu, Ana? Custa caro mestrado e doutorado, custa muito caro. Então a gente tem que fazer de tudo para receber uma isenção e uma bolsa. O que dá um nervoso parcial aí, não, parcial não, nervoso de verdade, é assim, ó. Alguns anos atrás, antes do governo, do novo governo, eu tive uma reunião com o representante, eu não, né? A PUC teve e eu fui convidado para participar da reunião, do representante da CAPES. E o que ele estava mostrando é o seguinte, que ele mostrou um gráfico bem simples, que era o quanto de dinheiro que a CAPES ganha do governo, ou seja, o valor de entrada, e qual era o valor de saída. Aí ele mostrou uma relação que no Brasil começou a inverter o número de mestrado e doutorado. Antes tinha mais mestrandos do que doutorando. Porque o Brasil ainda era muito recente no pós-graduação. Só que agora já tem mais mestrando que terminou e quer fazer o doutorado. Então, se você pensar que antigamente tinha uma demanda reprimida, não tinha tanto doutorado assim e tinha mais mestrado, e agora começou a abrir mais doutorados, exemplo, aqui no PPGTS, começa a aumentar o número de doutorandos em relação aos mestrandos. E isso gera impactos econômicos no termo de bolsa e por aí vai. Aí ele mostrou o gráfico dizendo assim, os gastos da CAPES estão subindo e o valor financeiro que o governo paga não sobe, continua o mesmo, sei lá, 10 anos. Ele falou, esse gap, essa distância vai quebrar, eu não me lembro se ele falou que ia quebrar em 2019, 2020. Ele falou, não vai dar, não vai dar. Vai ter esse problema se não tiver reajuste. Aí vocês viram que, além de não ter reajuste, ainda foram cortados, né? Então, isso significou que foram perdidos concessões aí de bolsa, da CAPES e também do CNPq.
Então, tem gente que está num doutorado sanduíche, ou num pós-doutorado, ou doutorado pleno no exterior, e a sua bolsa foi cortada. Acabou, não tem mais dinheiro para você. Não dá para viver no exterior com euro, com dólar. O CNPq pagava em dólar ou em euro, dependendo de onde você está. Porque não adianta pagar em reais. Lá é outro, as coisas custam mais caro e ponto final. Então, a gente não está no melhor momento, um momento próspero do Brasil de bolsas e taxas. Elas deram uma diminuída. Por isso que nós estarmos qualificados é a melhor opção, porque nós ficamos na fila e somos o primeiro. O Caluê segurou, acho que 2 anos. Caluê, como é que foi a sua história? Você não entrou no doutorado oficial enquanto não ganhou uma taxa. E daí você ficou um tempo no escuro, né? Escuro, Isso. Eu, não estava nem no mestrado, nem no doutorado. Estava ali esperando com o nome na fila. Foi isso? exatamente, eu fiquei no limbo. O que aconteceu foi que eu entrei no doutorado, eu ia entrar no doutorado no segundo ano que abriu o doutorado no programa. E no primeiro ano, o programa ganhou 4 bolsas e eles iam lançar, para ter um fluxo contínuo, né, cada ano liberar uma bolsa, eles iriam liberar uma bolsa por ano. Então a gente sempre teria pelo menos uma bolsa disponível a cada ano de entrada de aluno no doutorado. E veio acho que uma ordem de corte de bolsas e tudo mais da CAPES, e o que tivesse de bolsa sobrando, assim, sobressalente, eles iriam cortar. Então, no caso, tinha uma bolsa aplicada e tinham 3 sobrando, e aí, como tinham outros estudantes de doutorado, eles liberaram essas bolsas para os estudantes que estavam na época, e aí ficou esse limbo de ter 3 anos aí sem nada de bolsa. Então, eu aguardei mais 2 anos para até que liberou uma de taxa, na verdade, não era nem a bolsa, era de taxa que daí eu consegui fazer a entrada. Pois é, esse tipo de coisa, né? Faz parte do processo. Faz parte. Se é bom ou não esperar, eu não acho bom esperar, né? Todo mundo gosta, todo mundo acha bom quando você quer um negócio e aquele negócio já chega na hora, né? Só que eu recebi esse recado antes de entrar no mestrado. Eu queria entrar no mestrado e quem fez a primeira ponte minha da graduação para o mestrado foi um professor meu de vôlei. Eu cheguei lá onde eu estudei e ele falou: "E aí, o que que faz aqui?" Aí eu disse para ele: "Eu vim me inscrever para o mestrado." Como se fosse assim: "Não, vou ali me inscrever e amanhã já começo." Aí ele olhou para mim e falou assim: "Não, não é assim." Eu não sabia de nada, não tive nenhum professor que me deu uma dica enquanto eu era aluno. Então, eu fiquei 2 anos na fila para entrar no mestrado, um pouquinho menos de 2 anos. E nessa fila eu fiquei como voluntário no laboratório. Foi muito bom para a minha vida, porque eu fiquei estudando bastante ali. Foi nessa fila que eu fiz por 2 vezes a disciplina de mecânica muscular. E daí, quando eu entrei, eu fiz a terceira vez valendo, então me ajudou bastante e tal. Mas tudo isso para dizer para vocês que esse professor se chama Cícero. Ele falou para mim assim: se prepare para o chá de banco, para os chás de banco. E é verdade, você chega no laboratório e fala: quero falar com o professor tal. Olha só um pouquinho que ele está em reunião. E aí você fica sentado lá esperando ele terminar a reunião para poder falar, né? Provavelmente vocês já levaram um chá de banco meu. Não é que a gente faz isso porque a gente quer, às vezes é impossível você atender a pessoa naquela hora, mesmo que a gente gostaria. Nos dias de hoje, com o WhatsApp, está mais ainda, né? É assim, se o meu. Eu tenho vários coordenadores, né? Tenho coordenador meu do ensino à distância, tenho coordenador meu da graduação, tenho coordenador meu do pós-graduação. Se um deles me manda uma mensagem, me mandou uma mensagem, vamos dizer, ao 12h20, agora já faz meio-dia, já faz 3 horas. Será que é isso? 12, 13, 14? É, já faz 3 horas e eu não olhei meu celular ainda.
Aí se eu for responder, até me deu um medo aqui. A gente fala, desculpa que eu não respondi antes. Como assim, desculpa que eu não respondi antes? Pô, só faz 3 horas que a pessoa me mandou uma informação. Então o mundo está muito rapidinho, né? Bom, para não ter fuga de tema, vamos ficando por aqui. Então, um abraço para vocês. Se quiserem mais alguma coisa, entra, me dá um toque aí, manda um e-mail, um WhatsApp, o que for. Tá, gente? Então, tudo de bom para vocês. Boa tarde. Até mais. Tchau. Boa tarde, boa tarde. Tchau, Kimberliana, Leonardo, Cauê, Karen.